Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo, gente, é sobre replante de Phalaenopsis. Eu estou com 3 Phalaenopsis aqui em casa, pessoal, que já passou do tempo de fazer replante, né? Olha só como tá as raízes, olha. Maioria das raízes mortas, algumas aqui novas tentando sair, olha só. Deixa eu ver aqui se eu pego, ó, bem poucas, tá? Raízes que estão vivas, que estão bem, é pouca. Significa que tá na hora de eu fazer o replante, tá, gente? Eu já passei do tempo de fazer. O substrato que ela tava era muito velho, tá? Muito velho, então precisa renovar, tá? Eu acho que faz mais ou menos uns 4 anos que ela tava dentro de uma cuia de barro com furinho, uma cuia pequenininha. Você já deve ter visto ela aqui em casa. É hora de dar casa nova para ela, tá, pessoal? E essa daqui também eu vou replantar. Essa que tá no tronco, gente, olha. Por que que eu vou replantar, gente? Tem bastante raízes velhas, também tá saindo raízes novas. Mas aqui em casa eu tô sem lugar pra pendurar tronco, gente. Não tem lugar pra pendurar tronco. Não tem lugar na sombra, tá? A minha casa bate sol e sombra no quintal, gente. Sol e sombra. E a Phalaenopsis é um tipo de orquídea, gente, que ela se queima muito fácil no sol. Se a gente quiser ter ela no sol, a gente tem que rustificar, tá, pessoal? Eu tenho umas na Yucca, são rustificadas, tomam um sol já faz tempo. Mas nessa onda de calor que fez esses tempos agora aqui, gente, andou queimando também, tá? E essa aqui, olha, também, né, andou queimando. Por quê, pessoal? Porque os lugares que eu tenho para pendurar aqui em casa, todos são que daria assim para pendurar esse tronco, todos batem um sol mais quente, gente. E eu não quero judiar mais, eu quero cuidar dela, quero colocá-la num espaço que bata muito mais sombra do que sol. E aonde eu vou colocá-la agora, eu creio que ela vai se dar bem, porque é um lugar mais sombreado e mais fresco, ok, gente? Eu vou mostrar para vocês onde eu vou colocar depois. E eu vou replantar elas em vaso agora. Essa daqui também eu vou tirar do tronco e vou replantar nesses vasinhos aqui meia lua que eu comprei. Ó, eu fiz esses furos aqui, olha, eu cortei, tá? Fiz esses furão aqui e embaixo também, olha, pra ficar bem aerada, tá? Porque, gente, a Phalaenopsis é uma orquídea de raiz grossa, olha só, raiz muito grossa. E essa cuia não é de orquídea, né? É uma cuia normal para plantar plantinha terrestre. Então, gente, ela ia ser totalmente fechada. E essas raízes aqui, quando começasse a crescer, a desenvolver, ia ficar muito aglomerada, muito apertada lá dentro, tá? Por isso que eu fiz esses furinhos aqui todos, ó, tá vendo? Que é pra raiz ter por onde sair, tá? A raiz da Phalaenopsis, ela gosta muito de sair de ar, ela não gosta de ficar muito apertada, confinada, tá? Ela gosta de vazar pelos buracos do vaso, sair pra fora. As que eu tenho aqui todas fazem isso, tá? Já as raízes das Denphals, gente, são raízes finas. Quando eu planto em vaso fechado assim, é muito difícil eu fazer esses furão assim, tá? Por quê? Porque ela é raiz fina, gente, ela demora muito mais para preencher o vaso por dentro. Então, elas ainda encontram ali oxigênio, espaço para elas, né? Diferentemente dessas daqui que tem essas raízes bem grossas, né? É o que eu aprendi aqui na minha experiência no meu cultivo, tá? Então, eu vou fazer assim. E eu vou voltar com vocês aqui, com elas plantadinhas. Vai ser meio difícil tirar essa daqui do tronco, gente. Eu vou salvar o máximo de raiz que eu conseguir salvar, tá? Mas vai ser difícil, mas eu creio que ela vai se adaptar bem nos vasos de plástico, tá? Porque a Phalaenopsis, ela precisa de mais umidade. Precisa. Então, para ela é bom o vasinho de plástico para conservar um pouco mais úmido o local dela, tá? Então, vamos lá. Olha só aqui, gente. Quanto esfagno que eu tirei, que tava presa aqui no tronquinho, gente, olha. Eu já tirei ela, ó. Já cortei aqui 3 folhas aqui embaixo que tava bem queimadinha. E ela tava bem aqui, gente, olha.
Tá vendo? Ficou um pedaço de raiz. Dá dó, gente, de tirar, mas é pro bem delas mesmo, né? Olha, tá vendo quanto esfagno? Esse esfagno, gente, ele tá bem antigo aqui, né? Faz anos, faz uns 4, 5 anos também. Acho que uns 4 anos, gente. Mas o esfagno, pra quem não sabe, ele tende a ficar ácido, né, gente? Ele tende a ficar... O pH dele é mais ácido. E com o passar do tempo, gente, essa acidez aumenta, né? E aí não faz bem para as raízes da orquídea, pessoal, né? Por isso que a gente tem um tempo de fazer o replante, né? A gente não pode deixar ela anos e anos a fio no mesmo substrato. O substrato vai ficando cada vez mais ácido, pessoal, né? Principalmente o esfagno. Então, era hora do replante. Eu já, cortei bastante raízes, tá? Dá dó, mas é necessário, tá? Cortei bastante. E agora ela vai encaixar dentro do vasinho direitinho, né? Senão não teria nem como plantar ela. E isso também estimula ela a soltar mais raízes. Quando a gente faz a poda de raízes, estimula ela emitir mais raízes, tá? Eu vou jogar um pouquinho de canela aqui, olha, canela em pó, que é antifúngica, para não correr risco de fungos, tá? Eu já fiz isso com a outra e já tô voltando aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Prontinho, gente. Olha o cantinho que eu escolhi para colocar elas, olhem só. Elas estão embaixo da minha leia, né? Um arbusto aqui, uma arvorezinha, que oferece uma luz filtrada para essas plantas, olha, né? E todas as plantinhas que eu coloco aqui embaixo, gente, elas gostam mesmo, tá? Então, eu tô arriscando colocá-las aqui, olha, tem um sombreado gostoso, tem umidade, eu reguei elas, tá, pessoal? Olha só que coisa mais linda. Eu acho que elas vão se dar muito bem aqui. Eu reguei, gente. Aqui eu já tenho algumas orquídeas, ó, as Denfalls, né? Que eu também coloquei aqui. Já tem espaço para colocar mais algumas, né, pessoal? Nunca é demais, né? E esse lugar também oferece umidade, olha. Uma delas estava plantada aqui. Opa! Nossa, tem uma abelha aqui, gente, que tá doidinha para me picar. Uma delas estava aqui, ó, substrato velho, substrato que já estava ácido demais, né? Já estava deteriorado, então eu passei ela aqui, olha. A outra, essa aqui que estava no tronquinho. Olha o que eu tava falando, gente, era sobre isso que eu tava falando. Olha a raiz dela aqui, ó. Depois que eu replantei tudo, olha. Olha, tá vendo? Já tem uma raiz aqui que vai... A tendência é ela sair pra fora depois, olha. Desses furos, né? E a Phalaenopsis gosta disso, tá? Ela gosta de ficar com as raízes bem aéreas. Porém, pessoal, ela precisa de mais umidade. Por exemplo, mais umidade do que os dendróbios. Os dendróbios são orquídeas assim que tem bulbos. Olha, gente, sabe essa parte gordinha aqui? Que parece uma caninha? São pseudobulbos, na verdade, né? Pseudobulbos, olha. Eles têm uma capacidade muito maior de guardar, armazenar água para orquídea, tá? Então, mesmo que a gente não tenha muito tempo, ou que passe um pouquinho do dia da rega, elas vão usando, né? A planta vai usando o armazenamento de água que esses pseudobulbos aqui vai juntando, né? Conforme a gente vai regando. Então, ela tem um armazenamento, tá, pessoal? De água. Já as Phalaenopsis não tem nada, olha só. São orquídeas que não tem pseudobulbos, né? Assim como as vandas, por exemplo, não tem nada de armazenamento de água. Então, a gente tem que ter uma preocupação a mais com a umidade do ambiente que elas estão e também com a rega, né? Porque elas passam mais sede, tá, pessoal? Sem rega, elas passam muito mais sede do que as orquídeas que têm pseudobulbos. Tá bom, pessoal? Uma dica aí pra vocês, hein? E o vasinho de plástico, ele é mais interessante para as Phalaenopsis por causa disso também. Como ela não tem um armazenamento de água, igual as Denfalls aqui, por exemplo, olha que gordinho, gente. Que estão esses bulbos delas aqui, olha. Esses pseudobulbos tão gordinhos. Elas não têm nada. Então, o vaso de plástico, ele retém mais a umidade, né? Ele demora mais tempo para secar.
do que os vasos de barro, por exemplo. O de plástico retém mais umidade. O de barro, ele seca bem mais rápido. Então, para elas, gente, o ideal seria de plástico mesmo, né? A gente pode plantar onde a gente quiser. Essa daqui tava até no tronco. Só que a gente tem que ter um cuidado a mais com a rega, com a umidade. E esse ambiente aqui, gente, ele proporciona um pouco mais de umidade, porque ele tem terra aqui embaixo, olha. Vocês estão vendo que a terra tá toda molhada, que eu acabei de regar? Olha, reguei todas aqui. Essa umidade, as orquídeas, elas se aproveitam dela, né? Elas faz uso dessa umidade aqui, desse ambiente aqui, olha. A terra tá úmida, a terra tá molhada, elas vão se aproveitar dessa umidade aqui, desse ambiente aqui. Isso tudo ajuda, tá, pessoal? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço a vocês que deixem o seu like, gente, que é muito importante para o canal. Senão o YouTube não reconhece que o público está gostando, gente. Ele para de recomendar meus vídeos. Então dá uma forcinha aí pro canal. Se você gostou, dá o seu like e comente, pessoal. Comente o que vocês quiserem, ok? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.